pessoal, vamos fazer agora um exemplo de um aplicativo com interface gráfica em Java usando uma tabela, que é um objeto da classe JTable. A gente vai fazer o código todo manual, sem aquele recurso da IDE NetBeans, que oferece aquela paleta de componentes aqui do lado direito e geração de código. A gente vai digitar todo o código. Então, a gente vai precisar de duas classes, né? A classe que herda de JFrame, que é a nossa janela, e também da classe que tem o método voidMain, que instancia um objeto dessa classe que a gente criou e o torna visível. Eu vou explicar o código por questão de tempo, a gente não vai digitar passo a passo. Então, antes, vamos executar aqui o código para mostrar o exemplo já pronto. Então, aqui, ó, na nossa tela, a gente tem 3 campos de texto, JTextField, 2 botões, que é da classe JButton, e aqui a gente tem a nossa tabela, que é o foco do exemplo, da classe JTable. Então, a gente já colocou aqui a tabela preenchida com 2 linhas, mas a gente colocou também as opções de adicionar e remover. Então, vamos fazer aqui o teste. A gente pode adicionar, ok? E a gente pode excluir, né? Eu posso selecionar uma linha dessas e remover, ok? Então, vamos ver o código agora. Então, nossa classe, que é a exemplo JTable, herda de JFrame. Então, aqui a declaração das variáveis de instância, os 3 labels, os 3 JTextField, que nós chamamos de nome, e-mail, telefone, os 2 JButton, que chamamos de adicionar e remover, e a JTable aqui, que a gente chamou de tabela. Ela é o nosso foco nesse exemplo. Então, aqui a declaração de um container para a gente adicionar os itens na tela. No construtor, a gente chama o construtor da superclasse, esse vai ser o título da janela. Aí a gente instanciou o container, configurou o gerenciador de layout, usando o Flu Layout, que é um dos mais simples, como a gente falou no vídeo 01. Instanciamos aqui os JTextFields, o JLabel, os botões, etc. Depois adicionamos cada um desses componentes no container. E por fim chegamos ao nosso foco, que é a tabela. Então, a tabela a gente pode instanciar de várias maneiras. Vamos consultar aqui a nossa API. Temos aqui várias opções de construtor. Então, a gente tem esse construtor aqui que recebe um array bidimensional de object e um outro array unidimensional de object com os nomes das colunas. E temos essa outra opção aqui que recebe um table model. Ok, vamos falar desses dois. Tá aqui, esse array bidimensional, que a gente chamou de dados e é do tipo object, é nele que a gente vai colocar os valores das linhas da nossa tabela. Então, a gente tem esse array de string e esse outro array de string. String é um tipo de object, é uma subclasse de object, assim como qualquer outro objeto que a gente criar e colocar aqui vai ser aceito porque são subclasses de object. Aqui esse array que a gente chamou de colunas do tipo string, nós inicializamos aqui com 3 strings que vai ser o nome das colunas. Então, se a gente inicializar o nosso objeto tabela com aquele primeiro construtor, a opção é essa aqui. Tabela recebe o objeto que for retornado, né, dessa chamada a esse construtor. New JTable, passamos aqui o array bidimensional, que é esse, e um array unidimensional, que é com os nomes das colunas. Mas nós vamos optar pelo outro construtor, que recebe o table model, que é este aqui, ó. Table model é uma interface do Java, ok? Aqui, interface table model. E aí a gente tem que passar o que como parâmetro? Qualquer classe que implemente essa interface. Então, a gente tem duas aqui disponíveis, Abstract Table Model e Default Table Model. Vamos usar essa aqui. Por que isso? Porque a gente vai precisar do Table Model para adicionar aquelas linhas lá do
durante a execução, nossa tabela não é fixa, a gente vai precisar então do table model. Então a gente vai usar esse construtor aqui, ó. A tabela recebe um table model. A gente criou um objeto default table model, chamou ele de DTM e passou aqui os arrays, o bidimensional e o unidimensional. E por fim, criamos, né, instanciamos a tabela com esse table model. Aqui o objeto JScrollPane, que é uma barra de rolagem para a tabela. Depois adicionamos a barra de rolagem ao container e com isso a tabela já vai ser adicionada também. Aqui a parte do registro para tratamento de evento. Aqui na linha 63, ó, a gente tem a classe interna, que a gente chamou de Button Handler, implementando a interface Action Listener para tratamento do evento dos botões. Aqui em cima a gente instancia, né, um objeto Button Handler e faz o registro desse objeto para os componentes que vão estar recebendo esses eventos. Então, o botão adicionar e o botão remover. Aqui o método ActionPerformed, que vai, por fim, executar o que deve ser executado quando ocorrer o evento. Então, aqui a gente recuperou o table model da tabela, né, com esse método getModel. E aí a gente fez aqui a coerção de tipo para default table model e colocou nessa referência que a gente chamou de TM. Se a fonte do evento for o botão adicionar, então aqui o objeto evento, ele chama event, tá aqui em cima, é o parâmetro que o método recebe. Então, se a fonte do evento for o botão adicionar, a gente vai fazer o quê? Adicionar uma linha na tabela. Então, esse método addRow, ele está disponível para a classe default table model, então ele está aqui. E a gente adicionou, passando como parâmetro o quê? Um array de objetos. Então, aqui mesmo a gente está instanciando o array de objetos. E quais são os valores que a gente está passando? 3 strings. O texto que o usuário digitou no campo nome, o texto que o usuário digitou no campo e-mail e o texto que o usuário digitou no campo telefone. Se a fonte do evento não for o botão adicionar, é porque é o botão remover, né? Vai cair no else. Aí a gente chama o método removeRow e passa como parâmetro o índice. Que índice é esse? Com esse método aqui, getSelectedRow, a gente consegue o índice daquela linha selecionada, né? Quando o usuário seleciona, vamos aqui, tá aqui, ó. Quando a gente seleciona fica mais azul, então aquele método getSelectedRow retorna o índice da linha selecionada. E a gente pode fazer isso aqui. Só mais um detalhe, aqui a gente precisou converter, né, fazer essa correção de tipo, porque se a gente digitar tabela getModel,